4 filhos ficaram solteiros. As minhas irmãs, elas toda a vida lidaram com o gado aí. Levantaram bem cedo para tirar leite. E a Helma vendia o leite de noite, vendia o leite naquela janela lá. E também fazia um manteiga, que o pai vendia na cooperativa. E a Paula ela cuidava mais dos terneiros. Eu lidava mais com os porcos. Homem de hábitos moderados, Edgar é responsável pela manutenção do verdadeiro pulmão verde do centro urbano de Ibirubá. Edgar dedica-se a leituras e informa-se através do rádio, mantendo-se atualizado com relação ao que acontece no mundo. Edgar tem em seu poder documentos históricos e entre eles a lista dos 87 fundadores da Cooperativa General Osório. Hoje, a nossa Cotribá. Caderneta pertencente ao pai, Helmut, detalhando seus gastos. Nesse tempo, a atual Ibirubá era a colônia General Osório e pertencia à Cruz Alta. Ele foi gerente da cooperativa durante... Ele sempre falava que ele ficava de gerente durante 10 anos. Durante a gerência dele, ele sempre fazia os livros. Até às vezes ele trazia numa bolsa os livros, aquele livro grande da caixa, né? Trazia para casa e trabalhava de noite, às vezes até a meia-noite lá na nossa casa. Eu acho do ano de 1920, por aí. Mas ele continuou depois o Teobaldo Becker pegou a gerência e ele ficou trabalhando depois ainda, como ajudante, muitos anos, até o fim da vida. Ele sentiu quando foi demolido aquele edifício antigo, onde a cooperativa estava na esquina. Ele sentiu quando foi demolido aquele edifício. Porque é ali que a maior parte da vida dele, ele viveu lá. Nós tínhamos muito respeito por ele. De noite nós tínhamos que ficar bem quietos. Helmut, o pai, consciente de que o celibato dos filhos poderia ser penoso em suas velhices, sonhava em construir um asilo, cujos tijolos até hoje encontram-se na propriedade. O pai ainda, no fim da vida, ele ainda tinha o plano de construir com a comunidade um asilo, se lembrando, porque ele sabia que um dia ia chegar o dia que nós precisava de alguém para cuidar de nós. Edgar tem uma acentuada consciência ecológica e faz questão de conservar intacta a natureza que o cerca, aproveitando até a água da chuva. Pode-se dizer que Edgar, à sua maneira, colabora com o ecossistema de sua propriedade, impedindo qualquer tentativa de transgredir a natureza. Edgar sabe o significado do seu potreiro e da densa mata da propriedade. Assim expressa. Assim, essa parte do mato e do potreiro, isso servia bem para um parque, né? Já que o pai, ele cuidava muito dos animais, né? Essas coisas, né? Para um parque isso podia servir. Mas isso hoje em dia só se pensa em terreno, né? Terreno aqui, terreno ali, né?
Ao se adentrar a propriedade, já se começa a sentir a diferença ambiental ali encontrada, num meio ainda quase intacto, livre de depredações. O temperamento reservado de Edgar já faz parte do folclore da cidade. Mas graças a ele, o potreiro do Gabi conserva uma certa poesia. Guten Morgen, Herr Gabi. Alles gut? Alles gut. Kommen Sie rein. Danke. Poesia existente até nos objetos antigos cuidadosamente conservados, que evocam cada momento de sua vida, que enriquecem sua existência nos dias de hoje e que fazem a sua aparente solidão ser convidativa às suas reflexões. Doces lembranças povoam a mente de Edgar, desde a enérgica atitude paterna, chamando-o para ir à escola. Edgar! Edgar, komm mal her! Edgar! Edgar, komm mal her! Du sollst jetzt in die Schule gehen. Hier ist deine Tafel und deine Schultasche. Das ist schon über die Zeit. Seus brinquedos preferidos. Rememora as longas caminhadas das irmãs pela propriedade, ao som da flauta de Paula.
os casamentos que presenciou. Tudo isso constitui o seu fechado mundo interior. Entre os descendentes dos Pomeranos, nunca foi costume enviar convite de casamento impresso. Para isso, existia o convidador, Hochzeitbitter, geralmente um irmão da noiva ou do noivo. No casamento pomerano, os noivos usavam trajes especiais. Até 1920, era um costume a noiva usar um vestido preto, que ia até o tornozelo. O noivo usava um terno preto. Segundo a tradição pomerana, os pratos quebrados trariam prosperidade, e enquanto eram quebrados, a madrinha recitava uma poesia. Preocupado com a introdução de mulher estranha no seio de sua família, Edgar revela: se eu trouxesse uma estranha aqui junto, isso não ia dar com as minhas irmãs, né? Por causa disso, eu tinha que ir morar em outra parte, né? Se morando aí junto, a convivência não ia dar certo. Daí ficou, até que ficou tarde demais, né? Eu me lembro ainda que uma mulher um dia disse para mim: mas você não quer que teu pai fique vovô? Se você não casa aí, teu pai não vai ficar vovô. Por outro lado, a severidade do pai foi uma barreira ao casamento das irmãs. As minhas irmãs, elas não era que eles não queriam, mas elas não tinham oportunidades. Por isso o pai, ele não deixava com qualquer um, se chegasse qualquer um aí, ele não deixava fazer essa convivência com as minhas irmãs. Não é porque não querer casar, né? Não é porque eram contra o casamento, mas a oportunidade. Ficaram solteiros. O pomerano não se deu muito bem com os outros alemães de outras regiões. E sempre casaram entre si, até 1920. Então, hoje, quando a gente faz uma pesquisa histórica, a gente vê que todo mundo é parente de todo mundo, porque houve muitos casamentos no grupo deles. Dificilmente os pomeranos casaram com de outros da região, e também de brasileiros, nem pensar. No caso da família Gabi, eu vejo como historiador o seguinte fato: eles tiveram uma característica de uma educação muito dura, muito prussiana. Então ficaram aqui porque o pai queria saber quem eram as pessoas com quem eles tinham convivência. E na rigidez dele, eles não tiveram muitos colegas nem amigos, não tiveram uma vida social, então ficaram reclusos. E acabaram então ficando reclusos mesmo, até o final da vida. Quando jovem, era mau dançarino. Divertido relata: quando eu era muito novo, eu não ia. Depois eu fui algumas vezes lá no Salão Schroeder, lá em cima. Eu me lembro ainda, recordo ainda, que fui lá às vezes. Agora eu não entendia muito esse negócio de dançar, né? Pisava nos dedos das mulheres. Eu não entendia muito esse negócio. Agora, o pai me mandou, longos anos ainda, no professor Prats, aprender a tocar violino. Eu não sou muito
muito de música, né? Mas assim, com notas eu sabia tocar. Ao relatar as atividades da família, longos silêncios ocorrem antes das suas respostas. Esses lapsos são pontilhados por uma expressão de nostalgia. Sente-se que ele se integra no passado, ainda vivo na sua mente. De tarde todo mundo ia para a plantação. Carpir, o milho, a mandioca, que servia de pasto para os animais. O trabalho do pai conosco era bastante sacrificante, porque ele trabalhava na cooperativa, ia lá de manhã cedo e de tarde, de noite ele voltava. Mas ele sempre